Deus sabe como trabalha. Verdade. Deus muitas das vezes permite algumas cicatrizes. O médico disse, olha, é realmente surpreendente. Eu posso dizer que a gente viu o cuidado de Deus mesmo com a nossa família. Então todas essas cicatrizes e tudo que a gente passou é pra gente não esquecer do que Ele fez por nós. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um podcast Entre Família. Bem-vindos! Este programa é da Igreja Deus é Amor. Esse podcast é para tratar de fé, esperança, de experiência e muito que Deus tem a agregar nas nossas vidas. E hoje estamos com um casal muito especial que nos trará boas, muito testemunho, uma recordação referente à sua vida ministerial, e tudo que acontecerá será para a glória de Deus. Então, eu quero, neste momento, lhes dizer que eu sou o presbítero Everaldo Reis, estou aqui para mais esse podcast e acompanhado da minha esposa, a irmã Eliete Reis. A paz do Senhor, bem-vinda, irmã Eliete. A paz do Senhor, presbítero Everaldo, a paz do Senhor aos internautas, ao casal que está aqui conosco. Que Deus abençoe e que você possa ser edificado através do que Deus irá fazer em nosso meio através deste casal. Maravilhas! Hoje o casal que temos aqui são catarinenses, eles que hoje pastoreia, Juiz de Fora, Minas Gerais, Zona da Mata, de Minas, e já passou por outras igrejas, outros estados, e hoje está brilhantando esse podcast com a sua presença e nos trará muitas experiências que vai agregar à nossa vida. O testemunho é maravilhoso, você precisa ouvir para que a tua fé seja alavancada diante de Deus. Bem-vindo, pastor Ivan Fortecamp, que Deus abençoe, junto à sua esposa, irmã Ana Carolina. Bem-vindo, pastor, a este podcast. Amém, pastor Everaldo, irmã Eliete, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os ouvintes e internautas. É um prazer inenarrável, estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência para a edificação dos nossos internautas aí. Louvado seja Deus. Maravilhas. A paz do Senhor, irmã Ana, bem-vinda ao podcast Entre Família. Amém, a paz do Senhor, pastor Everaldo, irmã Eliete, e a todos os ouvintes que estão aí acompanhando, este podcast Entre Famílias. Para a gente é uma grande honra, alegria estar aqui para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e eu tenho certeza que o Senhor ele vai alcançar a vida de cada um que está assistindo, acompanhando neste dia, em nome de Jesus. Maravilhas, coisa boa. A Bíblia diz, no livro dos Salmos 105, a Bíblia fala o seguinte: deem graças ao Senhor e proclame o seu nome, e divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, e louvem-no, e relatem todas as suas maravilhas, e gloriem-se no seu santo nome, e alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor, e recorram ao Senhor, ao seu poder, e busque sempre a sua presença. É gratificante quando o salmista manda falar a respeito das grandezas, proclamar o nome do Senhor, divulgar os feitos entre as nações. E este é o motivo maior desse podcast, é divulgar, é falar dos feitos, das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E com vocês, eu tenho certeza que Deus fez muita coisa na vida de vocês têm o que falar. Começando pelo pastor Ivan, nós queremos saber onde você nasceu, a sua família, se você vem de berço cristão, como que é a sua trajetória cristã, até você chegar aos pés do Senhor, começar a sua vida ministerial, porque a vida que você começou até conhecer Jesus, e depois você alçou a vida ministerial que nós sabemos hoje, pastoreando campos, igrejas, e para a glória de Deus tem sido um trabalho muito bom, nós temos acompanhado, visto e participado, porque até nós tivemos lá, tivemos o privilégio de estar lá com os irmãos. Bem-vindo com as suas informações. Amém, pastor Everaldo. É gostoso quando a gente volta um pouquinho na história, e muitas das vezes, assim, na correria do dia a dia, a gente não para lembrar desses detalhes,
E num momento como esse, eu acho que não só para edificar aqueles que estão nos assistindo, mas nos reedificar e lembrar do que o Senhor já fez por nós, né? Então, o início da minha chamada, vamos lembrar aí um pouquinho mais da minha infância. Eu posso até dizer que nasci num berço evangélico. A minha mãe e as minhas 2 irmãs sempre serviram a Deus, né? Porém, o meu pai sempre foi católico. Meu pai sempre foi católico só no nome, na verdade, porque nem rezar uma missa não sabia. Ele dizia que era católico, mas na verdade não professava nenhuma religião, né? Então, desde pequeno, eu tenho uma história no Pequeno Galileu, né? Há quem não acredite, mas é verdade. Eu cantei no Pequeno Galileu desde pequenininho. Glória a Deus. Louvava a Deus, citei versículos lá na frente. Na época ganhei, eu me lembro, isso marcou a minha infância, que eu citei um versículo todo que eu gravei e eu ganhei um disco, um LP, que é... Meu Deus! Na época, né? Era... assim, algo assim de extrema importância. Hoje é relíquia, né? Hoje é relíquia, é o bolachão, né? Então, eu cheguei a cantar no Pequeno Galileu, sim, participava na igreja, mas com 10 anos de idade, o meu pai chegou a dizer para minha mãe: já fizeram lavagem cerebral na cabeça das tuas irmãs e agora da tua mãe, e a tua mãe só vai para a igreja para ficar gritando junto com os outros lá, e você não vai ser assim não, você vai ser meu. Você vai ser meu e eu vou te levar para tudo quanto é coisa que o mundo oferece, porque você vai ser meu. Já fizeram lavagem cerebral e você não vai ser da igreja. Enfim, meu pai disse: você vai ser meu. Mas eu acho que o papai lá de cima já tinha dito: não, é meu, é meu. Glória a Deus. E quando eu completei 15 anos, foi numa quinta-feira, no sábado seguinte, o meu pai faleceu de infarto fulminante. Meu Deus. Alguns não entendem, talvez até na hora, eu confesso que talvez não entendi, mas a minha mãe, Deus já tinha falado com ela que Deus abriria caminhos dentro da nossa família. E eu entendo hoje que esse caminho foi justamente para que eu caminhasse por ele, né? E aí o meu pai faleceu de infarto fulminante. Eu estive com ele nos momentos de agonia, né? Nos últimos momentos, quando ele agonizava e pedia misericórdia. Ao mesmo tempo também que Deus falou que abriria caminho, também prometeu a salvação a ele. Então hoje eu creio nessa salvação. Mas para que eu pudesse servir ao Senhor, considerando aí que ele era uma pessoa muito rude, muito contrária à igreja, foi necessário, né, que Deus abrisse esse caminho para que nós estivéssemos hoje aqui. Então, com 15 anos de idade, eu entendo um pouquinho da minha história, assim, eu me comparo um pouco a Samuel, né? Quando Samuel foi levado por Ana ao templo para poder auxiliar naquelas coisas que eram necessárias, em cuidados do templo, enfim, arrumação, limpeza. Então, logo eu aceitei a Jesus. Quando aceitei a Jesus, eu tinha uma enfermidade chamada taquicardia paroxística supraventricular no ventrículo esquerdo. Meu Deus! Depois, quem quiser, volta a gravação aí, escute com calma. Mas é como se o bombeamento do sangue passasse para uma veia que não era para passar, e constantemente eu sofria aceleração no coração à beira da morte. Com 15 anos de idade, eu tinha que tomar remédio todos os dias e para o resto da vida. No dia que eu aceitei a Jesus, a minha avó, que pregava com o cabelinho bem branco, eu levantei a mão lá no fundo da igreja, na hora do apelo: quem quer aceitar Jesus? Eu gritei lá de trás: eu, vó! E aí eu fui: vem pra frente. A minha avó toda feliz, ainda bem que era minha avó, que eu disse: eu quero falar no microfone, vó. Ela: fala, meu neto. Ela me deu o microfone. Meu Deus. Eu disse: irmãos, eu puxei o remédio do bolso e disse: a partir de hoje eu não vou tomar mais esse remédio, porque eu creio que estou aceitando Jesus e estou sendo curado. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Eu joguei o remédio no lixo, a minha mãe estalou os olhos. A minha mãe estalou os olhos: tem certeza, Ivan? Tenho, é a minha fé, mãe. E eu tô curada, tô curado. Até hoje eu nunca mais achei a tal da taquicardia. Glória a Deus, Jesus. Mas como eu dizia, como eu me sentia como Samuel, então logo eu entrei na igreja, fui convidado para trabalhar e auxiliar, a enrolar cabo, a varrer o estúdio, a cuidar das coisas. E a partir dali comecei a trabalhar no estúdio da igreja com 15 anos. Entrei como músico na mocidade, comecei a cantar. Aos 18 anos eu me batizei. E 6 dias depois eu comecei a dirigir a minha primeira igreja. Oh, glória! Que bom. Então, um ministério bem, né?
promissor e tudo muito rápido, né? Deus agiu de uma forma rápida porque Deus tinha projetos maiores para sua vida. Verdade, pastor Everaldo. Eu vejo realmente isso. Do 18 anos de idade, a primeira igreja, o nome dela era Roçado, na época, isso lá em Florianópolis, região de Florianópolis, Grande Florianópolis, né, a qual nós somos naturais. E a partir dali, então, Deus começou a abrir portas na obra de Deus. No meio da minha chamada pastoral, que começou nesse momento, eu tive uma pausa de 4 anos, onde Deus abriu uma porta para mim também, para me formar na faculdade. Hoje eu sou formado em administração. Eu não paguei nada pela minha faculdade, eu fiz o Enem, uma bolsa 100% integral, uma das melhores faculdades de Florianópolis. E hoje eu vejo que foi nada mais, nada menos um trabalhar de Deus para que Ele pudesse me dar experiência na administração e hoje no pastorado da igreja. Maravilha. Eu posso aplicar essa administração para fazer com, né? Excelência. Com excelência, verdade. Tirou da minha boca essa palavra. Maravilhas, que bom, né? Vamos agora mesclar as informações, né? A irmã Ana está ali só observando, né? Dizendo assim, Ivan, para de falar um pouco aí, Ivan. Mas o podcast é isso, né? É um podcast entre família, é um podcast descontraído e a gente aqui estamos para ouvir os irmãos, compartilhar essas experiências e também a irmã Ana tem lá a sua experiência. Catarinense também, né? Sim. E vem de berço já... nasceu, os seus pais eram evangélicos quando a irmã nasceu, conheceu Jesus depois, como que aconteceu? Então, na verdade, meu pai ele não servia a Deus e até hoje ele ainda não aceitou Jesus, né? Mas eu me considero que eu nasci em berço cristão porque a minha mãe, né, sempre serviu a Deus. Então, desde que eu nasci, eu sempre acompanhei ela. Desde pequenininha também participava ali do Pequeno Galeu. Aceitei Jesus mesmo, né, com uns 11 anos de idade. E comecei a fazer parte da mocidade, participar. A minha experiência não é tão extensa, né, quanto a do meu esposo, mas participei ali das atividades que sempre tinha na igreja relacionadas aos jovens. Eu era, na verdade, assim, muito tímida, né, muito retraída, então eu não me envolvia muito nas coisas. Né? Mas na mocidade mesmo eu conheci meu esposo, né? Nós começamos a namorar, noivamos, casamos, e a partir daí é que eu tive um envolvimento a mais com a obra de Deus, né? Porque até então, por conta da minha timidez também, eu fazia só o necessário mesmo. Sim. Só louvava na mocidade, mas... E como foi esse encontro dos dois? Na mesma igreja? Se conheceram na igreja? Sim, que na verdade nós fazíamos parte da mesma mocidade, né? Que era a mocidade da nossa sede lá de Florianópolis. Então, as mocidades, os jovens de todos os bairros se concentravam na sede, né? Então, todos os jovens vinham, se concentravam ali. Então, a gente se conheceu ali, o Ivan tocava... Né? A família é sempre conhecida, porque como a mãe do meu esposo também, ela era secretária da igreja, todo mundo já conhecia, a gente teve uma certa amizade, começamos a conversar e a partir daí, né, eu confesso que nem esperava, né? Nós não esperávamos, mas é um trabalhar de Deus, né? Deus uniu o propósito, né? É tudo um trabalhar de Deus. Eu ainda estava em casa esses dias pensando, né, sobre a história. Eu pensei, olha, tímida do jeito que eu era, ainda bem que meu esposo ele é muito comunicativo, né? Então, para poder ter dado certo, ele sempre falou pelos dois. E você é músico também? Então, pode-se dizer. Porque ele tocava trompete, tocava bateria. Isso, na época secular, né? Eu toquei numa fanfarra no colégio e eu tocava corneta. E aí, assim que eu entrei para a igreja, com 15 anos aceitei a Jesus e tal, e aí eu saí da fanfarra e como eu tocava metal, instrumento de sopro, eu pensei, eu quero me adequar na igreja em tocar alguma coisa, né? E aí, consequentemente, eu comprei um trompete. Vim para a igreja, cheguei a fazer aula de música, cheguei a ler partitura, porém, em outro ministério fazendo aula. Sim. Mas aí, quando eu cheguei entre os músicos com o meu trompete, um peixe fora d'água, na verdade. Porque a grande maioria das nossas igrejas é cordas e teclas, né? Cordas e teclas. Então, e aí... Sopro, só orquestras. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu não li partitura, mas eu me identifiquei com alguns arranjos onde a gente já escolhia alguns hinos que tinham trompete. Eu apenas reproduzia o que tinha no hino. Foi uma coisa assim, uma novidade, uma coisa muito diferente, enfim.
e agregou bastante no meu ministério também. Por ser um instrumento diferente, ele tinha um certo destaque no meio da mocidade, né? Aí a irmã Ana deu uma olhadinha. Dentre várias outras, assim, que estavam, assim, tentando chegar. Deus escolheu a irmã. A Ana Carolina. Quem chegou em quem para falar? De onde partiu a ideia da oração, de conhecer? Vamos morar junto. Né? Como que... Na verdade, o Ivan, ele... O que acontece? Nós tínhamos muitos amigos em comuns e ele escolheu um amigo, deu um gravadorzinho pro amigo dele para tentar tirar informações de mim se eu tinha algum interesse dele, né? Então, a partir do momento em que ele conseguiu as informações gravadas, aí é que ele se achegou investiu. mesmo. É que ele investiu. E deu certo o negócio. Deu certo. E como ela disse... Ele foi muito estratégico. Como ela disse, ela era muito tímida, né? Então, realmente partiu de mim essa situação. E aí foi onde eu me manifestei com uma certa certeza, depois de ter as gravações, né? E aí a gravação tinha a voz dela comprovada, dizendo, sim, eu gosto dele. Eu falei, então vamos lá. E aí realmente manifestei a ela e graças a Deus, desde lá então, é o que muita gente às vezes fala, a gente vê muitos jovens falar, será, como é que foi? Pediu confirmação, isso, aquilo e tal. E tem muita gente por aí pedindo confirmação boba, né? Se ela der um espirro, então vai ser de Deus. E aí, de repente, ela espirra. Passou uma poeira lá e essas coisas a gente não acredita. Então, a gente entende que Deus une propósitos. A gente orou a Deus, direcionou e o Senhor tem abençoado. Graças a Deus. Maravilhas. E aí, vocês... quanto tempo de casados já hoje? 17 anos. 17 a glória anos. de Deus. Maravilha. Filhos, filhas. 2 filhas. Né? Estão com que elas? Idade? A Isabela está com 12 anos e a Rafaela com 8 anos. Meu Deus, né? Então, ela é equilibrado, né? 2 filhos. E nisso, a vida ministerial de vocês, isso começou a partir de que vocês casaram? Ou antes, como você já começou a dirigir igreja, era solteiro ainda, né? Sim. E aí veio para o Ministério da Música, mas... depois foi mais vocacionado para o Ministério da Palavra. Exato. E aí, como eu disse, com 18 anos eu comecei a dirigir a primeira igreja. A Ana Carolina até mencionou que ela começou a perder a timidez tão logo a gente se uniu na vida ministerial, mas não foi tão no início, não. No início realmente foi até mesmo um pouco dificultoso para mim, porque mesmo após casado, eu pastoreando igrejas... acredito que é fundamental na vida de todo pastor ter uma adjuntora que lhe apoie em tudo na obra e, consequentemente, sem ter vergonha para isso, né? Mas eu ia pregar, eu ia fazer os cultos, eu não tinha aquele prazer de dizer, vamos ouvir a minha esposa louvar a Deus, pelo menos, né? Porque ela já dizia de antemão, não me chama para cantar. Não me dá oportunidade para nada. Ficava escondidinha lá no último banco. Exato. E aí, eu acredito que realmente esse foi o fator principal para Deus agir na nossa vida ministerial de uma forma mais rígida, né? Foi onde, então, Deus permitiu que algo acontecesse na vida dela para poder trazer um grande despertamento. Eu acho que ninguém melhor para falar do que a própria Ana Carolina, né? Na verdade, Deus já tinha esse chamado, né? O chamado ministerial, pastoral, tanto que ele sempre dirigiu igreja, mas eu sempre falava, e o Ivan sempre comentava comigo, Deus tem esse chamado, né? Um dia a gente vai para a obra missionária, mas eu sempre falava para ele, olha, fazer a obra de Deus, a gente faz aqui mesmo, na nossa cidade, porque eu não vou sair daqui, eu não vou sair da minha cidade e eu não vou deixar a minha família. Eu era muito apegada, tanto é que a gente morava atrás da casa da minha mãe, muito apegada sempre com os meus pais, e eu não via a possibilidade de eu sair dali e ir para outro lugar, longe de todo mundo, sozinha, né? Mesmo sabendo que tinham chamado. Mesmo sabendo que tinham chamado. Então eu dizia, não, a gente faz a obra de Deus aqui mesmo, mas nós não vamos sair. Mas quando Deus escolhe, né? Quando Deus chama, quem somos nós para dizer não para o Senhor? E aí Deus permitiu, né, que num certo período eu já tinha minha filhinha Isabela, que tinha apenas 1 aninho de idade na época, e certo dia eu senti um nódulo no meu seio,
Eu tinha 27 anos de idade na época, senti um nódulo no meu seio e eu pensei, pode ser por conta da amamentação, né? Porque a Isabela fazia 1 ou 2 meses que tinha parado de amamentar. E eu entrei em contato com a médica, foi solicitado exame, fiz biópsia e quando eu recebi o resultado eu estava com carcinoma de mama. Meu Deus. Então foi um choque, né? Foi um baque muito grande, mas foi um processo necessário por Deus, né? Para nos aprimorar, para nos chamar realmente, para que a gente pudesse, Certamente, né? para que a gente Você pudesse entendeu o chamado. realmente nos colocar diante da presença de Deus. E assim, foi um câncer agressivo, invasivo. Eu fiz um primeiro exame, o nódulo tinha 3 centímetros. O médico disse que foi um ultrassom. Ele disse, vamos fazer uma ressonância. Eu fiz a ressonância num período de 30 dias e o nódulo já estava medindo 7 centímetros. Jesus. Então, foi muito rápido, cresceu muito rápido. E aí o médico disse, Ana, você vai entrar na quimioterapia. Mas aí, diante de tudo aquilo, quando eu recebi o diagnóstico, né? Claro que eu tive medo, pensei, vou morrer, né? Vou deixar minha filha pequena, meu esposo. É um choque, né? Eu vou morrer, fiquei desesperada, senti muito medo, mas daí nós conversamos, entendemos que era realmente um trabalhar de Deus, né? Um despertar de Deus, e a gente tomou a decisão de fazer um propósito com Deus, e falamos para o Senhor, que se o Senhor me curasse, se o Senhor ele me desse vitória, embora o médico disse, o câncer é muito agressivo, vai tomar todo o teu corpo rápido, você tem que entrar imediatamente no tratamento de quimioterapia. E eu disse para o Senhor, independente de eu passar pelo tratamento ou não, mas se o Senhor me der vida, eu vou fazer a obra do Senhor com meu esposo, aonde quer que o Senhor nos enviar. Aonde o Senhor nos mandar, onde o Senhor nos enviar, não importa se for perto, longe, no Brasil ou no exterior. Nós vamos nos dispor, vamos deixar casa, família e vamos ir fazer a obra do Senhor. E Deus começou a ouvir. Deus, assim, começou a responder, porque a partir do momento que nós fizemos aquele propósito, entramos em campanha de oração, eu conseguia sentir o nódulo quando eu tocava no seio de um lado no outro. E eu comecei a perceber que o nódulo foi diminuindo. Eu iniciei o tratamento, né, da quimioterapia, mas eu comecei a perceber que o nódulo foi diminuindo e eu já não sentia mais. E o médico disse, vamos fazer uma outra ressonância, muito recente, eu estava fazendo o tratamento há 2 meses e pouquinho, ele disse, é muito recente, eram 6 meses. O corpo estava recebendo a quimioterapia normal, você teve alguns sintomas, queda de cabelo? Sim, assim que eu fiz a primeira sessão de quimioterapia, em 5, 6 dias eu fui internada, porque a minha imunidade zerou. Assim, eu fui internada, a minha boca estourou, ficou uns buracos grandes e o cabelo começou a cair. E o médico, eu tomava injeções, né, na barriga para levantar a imunidade e eu até achei que eu não sairia daquele hospital com vida, mas o Senhor tinha um propósito. Tinha um propósito. E quando voltamos para casa do hospital, eu fiquei 3 dias internada e eu não mexi no meu cabelo. Eu fiquei com um coque no cabelo e eu nem toquei no cabelo, mas eu tocava e eu já via os fiozinhos caindo. Quando nós voltamos para casa do hospital, eu disse, Ivan, eu preciso pentear o meu cabelo porque tá todo enliado, né? Tá todo cheio de nó. E aí eu sentei na cadeira, até na mesa da cozinha, e o meu esposo foi mexendo no meu cabelo para desembaraçar e naquele dia mesmo o cabelo caiu todo na mão dele. Meu Jesus. Então foi um momento muito foi, pastor Ivan, para o senhor? Olha, é uma situação desesperadora na realidade, né? Você, é como a Bíblia diz, é como Elias estava no Querite, vendo a água ir embora e ele sem poder fazer nada, né? Bate um desespero. Mas a dependência Bíblia, total de Deus. Dependência. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, né? Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. A gente está vendo a situação, no caso, o cabelo da sua esposa dissolvendo, caindo, né? E na mão na dele, mão. Na própria mão. E você olhar e não poder fazer nada. É uma situação desesperadora, né? O cabelo, na verdade, não caiu assim nem proporcionalmente. O cabelo caiu de uma vez por todas. Soltou. Todinho, inteiro. Como se fosse uma peruca. Como se fosse uma peruca. Mas o senhor citou a passagem mais certa que poderia ter citado. Eu entendo que no Querite, Deus mandou Elias para lá. Deus mandou Elias para lá. Né? Foi Deus que mandou para lá.
E enquanto ele permitiu a seca para todos os outros, durante um período Deus permitiu água fresca e carne servida pelos corvos. Sim. Mas Deus não se agrada para quem está no comodismo. Então essa passagem que o senhor citou, ela não poderia ser mais certa em relação à nossa história. Eu acredito que Deus entendeu que nós estávamos no comodismo justamente porque ele sabia que nós podíamos fazer mais, né? Então o próprio Deus permitiu a água secar porque mais adiante ele tinha uma viúva para ser visitada e um milagre para ser. É interessante a palavra de Deus. Elias está lá parado, come, desce no ribeiro, bebe água e volta. Come, desce, aí Deus disse, eu vou tirar a água. Exato. Né? Aí você viu trabalhar o processo. Trabalha, né? E hoje a gente percebe exatamente isso. Deus tirou essa água, Deus permitiu tudo acontecer para que hoje algumas outras situações estejam acontecendo através de nós. Eu costumo citar nas minhas pregações, pastor Everaldo, irmã Eliette, que Deus sempre trabalha conosco de duas maneiras. Uma é vertical, a outra é horizontal. Sim. Primeiro ele trata verticalmente, é você e Deus, Deus e você. Consequentemente, de forma horizontal, através da sua vida, Alcança outros. ele alcança outras pessoas. É verdade. Deus é lindo. Deus é lindo. Perdão, pastor, perdão. Não, Fique isso à é vontade. interessante. Isso é interessante pelo fato seguinte: Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Exatamente. Né? O agir de Deus é tão maravilhoso, isso nos causa, claro, comoção e emoção em a gente sentir o agir de Deus na nossa vida, que nós nos sentimos gratos quanto a isso, porque é Deus trabalhando em nós, nós entendemos Deus trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós, porque Ele trabalha primeiro no vertical, né? Aí depois Ele vai trabalhar no horizontal, conforme o pastor falou. Me permita acrescentar mais uma informação, pastor, e com licença, eu digo agora aos que nos assistem. Vocês, nesse momento, estão fazendo parte do que Deus tratou conosco verticalmente e agora, de forma horizontal, Ele está alcançando vocês, através desse podcast. Verdade. Amém, pastor? Amém. Isso é forte, né? E é tão maravilhoso assim você ver o agir de Deus com cada pessoa. Cada pessoa Deus tem um tratar, né? E Ele trabalha em cima daquilo que Ele tratou com a pessoa. Exato. Né? E a irmã Ana, ela pode dizer como mulher, o cabelo parece que é tudo, né? É. Então você vê que muitas pessoas atravessam essa fase e tem gente que não suporta, né? E se entrega e chega até a morte, né? Mas os que Eu confiam no confesso- Senhor são como os montes de Eu Sião. confesso que foi muito difícil e durante todo o processo que eu tive ali, né, que eu perdi o cabelo, fiquei usando lenço, eu não tive coragem de me olhar no espelho careca. Sim. Eu não conseguia. Então eu deitava na cama com o lenço, às vezes caía, mas antes de eu me levantar eu já amarrava o lenço para quando eu chegasse diante do espelho eu não me ver daquela forma. Embora eu tomava banho, passava a mão, sentia, mas eu não conseguia me olhar no espelho. Mas, na verdade, tudo é um processo de Deus e eu agradeço ao Senhor também pela minha família, né? Porque foi um processo muito difícil, mas a minha família foi fundamental. O meu esposo, né? Que mesmo ele, todos os dias, todo momento, estava sempre me elogiando, sempre com palavras positivas. Eu fiz 6 meses de quimioterapia a cada 21 dias, foram várias sessões, em todas elas ele esteve do meu lado. Amém. Em todas as sessões. Ele avisava no serviço, eu preciso acompanhar, nunca me deixou ir com outro familiar. Ele sempre fez questão de estar do meu lado, né? Então, foi algo também muito marcante para mim. A presença dele sempre ali segurando a minha mão. Eram 2 horas que eu ficava ali tomando aquela medicação na veia. Alguns momentos eu me sentia mal, né? Porque a reação do corpo, eu me sentia mal e eu pensava, ai, Senhor, eu vou morrer. Me dava um medo e eu dizia, Ivan, eu tô me sentindo mal. Aí eu acho que eu vou morrer. Ele dizia, calma, confia em Deus, o Senhor tá aqui. Orava, louvava, né? Louvava um hino junto comigo. E o Senhor ia trabalhando. Tranquilizava. Tranquilizava. sentia- Então, a família, né? O meu esposo, minha mãe também, que sempre foi uma mulher de oração, sempre em oração ali junto comigo. Então, é muito fundamental O a apoio família. é tudo, né? Porque, assim, tem pessoas, irmã, que não têm esse privilégio, né? É, E Deus te deu esse privilégio Deus de me ter deu esse um homem de privilégio. Deus ao seu lado, né? Que
te protegeu, esteve contigo. E isso é muito valioso. Que quem viu a morte, como você viu, está aqui hoje para dizer que Jesus é bom, que Jesus salva, cura e tem poder para que a família permaneça, né? Exatamente, Deus sabe como trabalha, né? Então eu posso dizer que a gente viu o cuidado de Deus mesmo com a nossa família, né? Comigo durante todo esse processo, Deus trabalhou. Foi uma experiência profunda que nós tivemos com Deus. Eu passei por isso, mas Ele, sendo minha carne, estava comigo também nesse processo. Então, nós oramos, choramos muito, pedimos a misericórdia de Deus e vimos a misericórdia do Senhor me alcançar. Porque diante de um diagnóstico realmente de morte, porque o médico disse que o câncer era agressivo e ele disse, vai tomar todo o teu corpo. E era muito acelerado, né? Muito acelerado. E ele falou claramente, o câncer vai tomar todo o teu corpo. Você vai iniciar o tratamento de quimioterapia para dar uma reduzida, mas ele disse, mas lá na frente não tem outra situação, né? Então, mas Deus trabalhou, né? O próprio Senhor trabalhou. O nódulo, que era de 7 centímetros, desapareceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Desapareceu totalmente do meu seio. Eu fiz uma ressonância. Quando nós pegamos a ressonância, eu estava lá no meio do tratamento. Levamos a ressonância para o médico e lá no laudo final estava, constata-se o desaparecimento da lesão da mama esquerda. Glória a Deus. Deus é lindo. Foi, Deus é maravilhoso. nossa... Quanto tempo de tratamento? Eu estava em mais ou menos uns 2 meses ainda de tratamento, né? Foram 6 meses. Mesmo quando eu recebi aquele resultado, eu poderia até já ter parado. Mas eu disse, não, o Senhor me permitiu iniciar, eu vou até o final. Mas eu sei que já é Deus que trabalhou na minha vida. E o médico disse, olha, é realmente surpreendente. Ele falou exatamente. Ana, é realmente surpreendente. Eu estou acostumado a analisar muitos casos, acompanhar em livros, mas o teu resultado é surpreendente. Mas ele disse, mas você vai fazer a cirurgia e quando você fizer a cirurgia, você vai ver as células cancerígenas que estão no teu corpo. Mas nós confiamos no Senhor, permanecemos em oração, crendo, né, na vitória do Senhor, confiando que o Senhor é que estava trabalhando. E quando eu passei pelo processo da cirurgia, que eu recebi o laudo de todo o material que foi colhido, o resultado de todo o material foi negativo. Glória Todo a Deus. o laudo foi negativo, que não existia mais nenhuma célula cancerígena em todo o material que foi colhido, porque é como se eu não tivesse tido aquele câncer ali. Foi Deus que realmente fez o médico milagre. realmente ficou impressionado. O médico realmente. A médica, né, ela ainda falou pra gente, Ana, o santo de vocês é muito forte. E realmente é o santo dos santos. Senhor dos senhores. E aí foi o ponto principal, através do voto, para poder começar o Fazer ministério. a obra. Quando nós entendemos, aí eu disse, agora, né, Deus fez a obra. E eu até havia acabado o tratamento, fazia 6 meses, quando eu descobri que eu estava grávida da Rafaela. Nesse período, Deus. o Ivan ainda, né, estava trabalhando normal. E aí eu descobri que estava grávida da Rafaela e quando eu descobri já estava de 3 meses. Meu Jesus. Já estava tomando medicação. Fazendo quimioterapia. Não, eu já tinha acabado. terminado. Eu acabei a quimioterapia, eu fiz a cirurgia, fiz radioterapia e depois eu iniciei com a medicação que eu tinha que tomar durante o período de 5 anos, né? Uma medicação todos os dias. Eu estava uns 3 meses tomando aquela medicação já. Mas me fazia muito mal, porque o médico disse que ia trazer um processo de menopausa, né, precoce. Sim. E aí, por isso que eu nem desconfiei que eu estaria grávida. Mas aí, quando eu comecei com os sintomas todos, fui fazer um teste e eu descobri que estava grávida, já estava de 3 meses. Jesus. Aí eu parei com toda a medicação e ficamos preocupados. Pensei, agora, Senhor, uma criança, depois de todo esse tratamento tão recente... Mas o Senhor me deu uma filha perfeita. Era uma forma de Deus provar o milagre, né? Deus estava dizendo assim, né? Só para vocês verem que eu curei mesmo, eu vou dar mais um presentinho para vocês. Porque o médico, quando nós iniciamos o tratamento, ele disse, que bom que você já tem uma filha, porque você não vai conseguir engravidar novamente. Mas aí Deus provou que a última palavra é o Senhor, né? É verdade. É sempre o Senhor. Então, uma filha perfeita, com saúde, que já vai fazer 9 anos esse ano, para a honra e a glória do Senhor. Certa feita, ela, como já disse, já era vergonhosa, imagine careca, né? Então. Ela já era tímida, fechada, e ela não queria sair de casa de jeito nenhum. Mas, certo dia, em Florianópolis, a irmã evangelista Maria Lorena foi pregar.
E eu disse, Ana Carolina, tu não pode perder essa concentração, vamos lá. Não, Ivan, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. A igreja vai estar cheia. A igreja vai estar cheia. De lenço. Não, mas então faz o seguinte, então pelo menos tu fica lá atrás, bem escondidinha, e a gente sai antes, não tem problema. Tá, se for assim eu vou. Chegamos lá, a igreja super lotada. Realmente não tinha nem mais espaço e era só lá atrás mesmo. E quando Deus escolhe falar, ele fala. Ele fala. Ele disse, a irmã Maria Lorena, a irmã de lenço lá atrás. Oh, maravilha. Vem aqui na frente. Meu Deus. Deus é lindo. Foi ela na frente de lenço, toda envergonhada, e disse, Deus está te levantando para uma grande obra. Maravilha, Jesus. A partir dali, Deus confirmou as vitórias. Deus sabe como trabalha. Verdade. Deus, muitas das vezes, permite algumas cicatrizes. Eu sempre trago um comparativo bem breve aqui nas histórias bíblicas, né? Quando Josafá, 2 Crônicas 20 ali, quando Josafá se levantou e houve uma guerra, né, dos inimigos contra Judá, o Senhor disse, nesta peleja não tereis que pelejar. Verdade. Mas ao contrário disso, na passagem de Esther, quando o povo já estava designado à morte pelo rei, não era possível revogar, então foi permitido que eles guerreassem. Sim. Defender-se. Então quer dizer, algumas guerras o Senhor vai nos permitir guerrear, outras ele vai fazer por nós. Sim. Mas de cada pessoa ele trabalha de forma diferente, isso aqui é para edificar vidas. De cada pessoa ele trabalha de forma diferente. Existem pessoas que, se não tiverem cicatrizes, elas se esquecem fácil do que Deus fez por elas. Verdade. Então, acredito que o trabalhar de Deus na vida da Ana Carolina é para que nessa cicatriz, porque além de quimioterapia, radioterapia, ela fez mastectomia. Então, todas essas cicatrizes e tudo que a gente passou é para a gente não esquecer do que ele fez por nós. Não pensar em voltar atrás. A Bíblia, o salmo que eu li a princípio, diz, dê graças ao Senhor e proclame o seu nome, divulgue os feitos entre as nações. Exato. Deus é maravilhoso. E olha né? que maravilha, através desse podcast, as nações estão ouvindo o que o Senhor fez na sua vida. É maravilhoso. É perceptível que é o Espírito Santo de Deus trabalhando aqui, a palavra, tudo que está sendo. É uma engrenagem, exatamente. Um sincronismo muito bom. E aí começou a vida ministerial de vocês a partir daí. Eu tive a Rafaela, né? E o Ivan continuou trabalhando. E ele sempre falava assim, nós temos um chamado, nós fizemos um propósito com Deus, a gente precisa cumprir. E eu, mesmo assim, tudo que Deus tinha feito, eu ficava com aquele medo. Mas deixar o emprego, abrir mão de um salário, deixar tudo que a gente tem, plano de saúde, tudo que a gente precisa para ir fazer a obra de Deus. Eu dizia, não, Ivan, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho. E daí aconteceu que Deus fechou a porta. Do nada, Deus fechou a porta do emprego dele. Amor, deixa eu acrescentar uma informação, porque, na verdade, Deus não trabalhou dessa maneira só por causa da timidez dela, né? Eu não comentei, mas quero comentar aqui. Eu sabia que tinha um chamado, em virtude de tudo que acontecia, das minhas atividades, de todo trabalhar na igreja. Eu cresci na minha juventude junto com a minha mãe, trabalhando na igreja, vendo os pastores, e eu dizia, eu não quero isso para mim. Ou seja, eu quero deixar claro, eu não queria ser pastor. Eu não queria. Mas Deus tinha algo diferente para nós. Então, eu faço parte dessa situação. Deus teve que fazer isso tudo para trabalhar em nós dois. Né? Então, foi aí que, né, nessa parte ali inicial, eu já trabalhava há 12 anos numa empresa. Eu estava muito bem empregado, muito bem firmado. E se existia um propósito, eu disse ao Senhor, se o Senhor quiser abrir uma porta para nós na obra de Deus, Ele vai fechar a porta do meu trabalho. Diga-se de passagem aqui, nada em visão de acerto financeiro, disso, não. Mas foi como um grande propósito. Até porque essa minha porta de emprego, onde eu trabalhava 12 anos, foi Deus quem abriu essa porta. E eu entendo que se Deus abrir uma porta, eu chego lá e peço conta, eu estou fechando uma porta que Deus abriu. Verdade. Né? Então, quer dizer, fazendo parte do nosso propósito, Senhor, se o Senhor quer abrir uma porta na obra, o Senhor vai fechar essa porta secular. Dito e feito, claro, levou um tempo, levou um processo.
Ao ponto que, do nada, os meus superiores chegaram lá, eu era gerente de uma das unidades, e disseram: Ivan, não tem nada que te desabone, mas a empresa está passando por uma reestruturação e a gente vai precisar te desligar. Se você quiser, eu posso fazer uma indicação para você. Eu disse: muito obrigado, mas eu já tenho a indicação certa. Eu tinha certeza do chamado. Me chamando. Exatamente, eu já tenho a indicação certa. Entrei no meu seguro-desemprego, 6 meses recebendo seguro-desemprego, e eu disse: Ana Carolina, é agora que nós vamos ser chamados para a obra do Senhor. Vamos aguardar e continuemos em oração. Eram 6 meses de seguro-desemprego. Quando faltavam 15 dias para encerrar o último saque da última parcela, Nós já estávamos desesperados. Procura emprego ou continua esperando. eu recebi a ligação da sede mundial: Pastor Ivan, Deus. o senhor está sabendo que o senhor vai assumir uma igreja no Rio de Janeiro? Meu Meu Deus. Jesus. Eu tremi na base. Meu Deus, eu achei que eu ia pisar no... Emana que não queria sair debaixo dela. Porque durante todo esse período ali, enquanto nós estávamos aguardando, até nesse período que o Ivan esteve no seguro-desemprego, foi o período que nós estivemos como conselheiro de expansão. Exatamente, Tava exatamente. Foram trabalhando esses em 6 Curitiba, meses, em Floripa, né? Florianópolis. Foram 6 meses, e nós viajávamos direto, porque ele estava... Lembro muito bem Começando, que né? vocês eram conselheiros lá e vocês fizeram um trabalho maravilhoso, né, com expansão, na época o projeto Expansão Jovem, né, o PEG, e de abertura, de formulando equipe, reestruturação. Plantações. Nossa, viajou um tanto e fez, né, lá um trabalho a ponto de causar um destaque a nível nacional. Eu me lembro muito bem que a nível nacional Florianópolis deu um up que o país inteiro, né, olhou para Florianópolis pelo fato da quantidade de trabalhos, pelo tanto de reestruturação que foi feita no estado e pela organização do projeto. Né, como nós estávamos comentando há pouco, um gráfico, uma apostila que o irmão criou, né, como é que é? Uma planilha com gráfico, que isso serviu para a estrutura do projeto a nível nacional. Nós reutilizamos, até a sede aqui foi pedido, na época, aquele gráfico para ser um gráfico utilizado no projeto e também para a igreja também. Na época, o senhor, a irmã Eliette, era o primeiro casal de conselheiros nacionais, né? Foi realmente um momento de muita valia, de agregação no nosso ministério. Foi muito bom. Uma experiência muito maravilhosa. Muito gostoso. Eu me alegro vendo o senhor falar de como, às vezes, a gente não mensura o quão importante foi o nosso trabalho, né? Mas a gente se alegra em ouvir. E o trabalho em si, nós falando de nós é uma coisa, alguém falando de nós é outra coisa. Verdade. E o lado interessante é que houve um destaque tão grande, porque nós medíamos o crescimento, nós acompanhávamos o crescimento por estado, e foi uma época que em Santa Catarina foi uma época ímpar, né, do projeto, no crescimento, desenvoltura, reestruturação, que aquilo agregou muito para o tempo, e nós sofremos, por um lado, porque vocês eram um casal de conselheiros, estava ativo ali, depois foi o irmão Vanildo e a irmã Lucimar, que ficaram no lugar, né? Mas eles continuaram, foram, né, valentes também, deram continuidade, foi muito bom, mas nós perdemos, dizendo: olha, nós perdemos o Ivan, vai sair de Florianópolis agora e vai para o Rio de Janeiro, né? Só que com outra missão, com outra visão e com na verdade, outro não empenho, perdemos, né? Porque quando você chegar A obra continua, ganhou. a obra ganhou. Então, a gente começa a entender a matemática de Deus nesse momento em que a gente assumiu como conselheiros estaduais em Santa Catarina. Foi um momento em que eu pastoreava uma igreja, uma sede sucursal na época, e a gente acabou sendo, assim, digamos, de certa forma, caluniado. Foram inventadas algumas mentiras e realmente calúnias. E aí existem pessoas que, quando passam por circunstâncias como essa, quer chutar o balde, entregar tudo e dizer que o que está acontecendo? Não, Deus não está me honrando. Mas, na verdade, Deus resolveu me honrar desta maneira, né? Onde a gente, naquele período, não pastoreou a igreja,
Deus nos levou a nos agregar experiência no projeto Expansão Jovem na época, e logo em seguida foi até uma passagem rápida, se eu não me engano. Foi 6 meses. 6 meses. É. Foi 6 meses. Que fez toda a diferença, né? A partir dali, então, surgiu essa situação de assumir a primeira igreja em Duque de Caxias, Rio de E Janeiro. foi o período que você foi desintegrado do seu trabalho, Exato. né? Aham. E aí você dedicou mais ao projeto e à igreja. Verdade. E ali Aí foi, Deus te recompensou. foi uma preparação, né? Foi uma preparação, um suporte para a obra ministerial, né? Exatamente. E assim, Deus fez um negócio muito grande, né? Porque sair do sul, de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, né? Um choque Totalmente de realidades. diferente, é um choque, né? Na época até que o Ivan recebeu a ligação, a Rafaela ia completar 1 aninho de idade. Nós estávamos já planejando a festa que ia ser no domingo, e eles ligaram para ele, se eu não me engano, numa quinta-feira, que era para sexta-feira ele já viajar, né? Exato. E a festa da Rafaela ia ser no domingo. Aí ele disse, não, a minha filha vai completar 1 ano. Então, já viaja no domingo mesmo. Ele nem esperou encerrar a festa. Ele já se despediu de nós continuamos na festa e ele foi pegar o ônibus na rodoviária para poder ir para o Rio de Janeiro. Para E me eu- apresentar na sede mundial na segunda-feira pela manhã. E eu lembro que eu até estava no centro da cidade, né, comprando as coisas para o aniversário. Quando eu cheguei em casa, que ele contou, nós vamos para o Rio de Janeiro. Foi um choque muito grande também. Eu chorei muito, senti muito medo, porque eu dizia, Rio de Janeiro? É perigoso. Eu ouvia tanto aqui, porque nós estávamos sempre ali na sede de Florianópolis, os pastores comentando, precisa de aqui em Santa Catarina, igreja tal vai trocar, igreja tal vai trocar. E eu dizia, então nós vamos para lá. É lá que nós vamos. Nós vamos ficar aqui em Santa Catarina. Rapidinho eu estou aqui. E Deus nos mandou para o Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Ela queria uma igreja em Santa Catarina para ficar mais próxima da mãe dela, né? E foi uma experiência, assim, que marcou, né? A Aí nossa vida e o nosso muda ministério. A cultura, o calor, O calor. né? Com 2 crianças com duas pequenas. crianças. Eu achei que pisaria na calçada de Copacabana para visitar turista e depois voltar para casa. Mas nunca imaginei viver, né, no estado do Rio de Janeiro em si, apesar de pastorearmos a igreja de Duque de Caxias, né? Rapidamente aqui, né, eu cheguei no Rio de Janeiro na terça-feira. O irmão que veio me buscar na rodoviária foi me levar para o hotel, e logo no caminho a gente já escutou uns barulhos. Tac, tac, tac. E eu disse, pastor, o que é isso? Não, que é isso, irmão? Fica tranquilo. Tranquilo. O pessoal Aqui- gosta aqui de é fazer assim mesmo, né? umas pipocas de vez em quando aqui e tal. Meu Deus. E aí ele me deixou no hotel. Naquela noite eu chorei muito. Chorei Meu muito. Deus. Eu chorei. Liguei para o meu pastor na época, falei, pastor, será que é Rio de Janeiro mesmo? Pastor, conversei bastante com ele, chorei, orei. E aí no outro dia era o dia que eu ia, né, me apresentar lá na igreja e tal. E aí, quando no outro dia eu acordei, peguei o Uber e estava indo para a igreja, conversa vai, conversa vem com o Uber, ele logo percebeu o meu sotaque, perguntou, e aí, o que você está fazendo aí em Caxias? Falei, não, vou morar aqui agora, vou pastorear uma igreja. Ele assim, rapaz, diz isso não, rapaz. Você já falou com o teu Deus para ver se você quer mesmo? Falei, rapaz, foi o que eu fiz a noite toda. Mas naquele dia eu saltei, receoso, cheguei na igreja, havia uma consagração, havia uma serva de Deus pregando e tal, sentei lá, ninguém sabia que eu ia ser um novo pastor, sentei no último banco, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco veio aquela senhora na minha direção, ai. O Senhor manda te dizer que Ele está cuidando de tudo e tu está na palma da mão dele. Oh, maravilha. Glória a Oh, Deus. Jesus! É maravilhoso. Coisa boa, Ouvir né? Deus gostoso nesse momento demais. é bom demais. É gostoso demais. Coisa boa você sentir e viver O a cuidado. experiência, o cuidado de Deus, né? Fala, se você não está aqui por acaso, foi eu que te trouxe. Exato, E o exatamente. cuidado é meu para contigo. E Deus cuidou de vocês quanto tempo no Rio de Janeiro? Então, os nossos amigos cariocas que nos assistem, nos perdoem, né? Mas realmente havia uma insegurança da nossa parte, né? Sim. Então, Deus preparou para nós morarmos um apartamento do lado da igreja, e isso era meados de setembro de 2017, minha primeira igreja integrado na obra do Senhor, né? Apesar de pastorear desde os 18 anos, foi minha primeira experiência integrado na obra de Deus. Havia um colégio que era particular na frente da igreja e a mensalidade era um tanto quanto cara, vamos dizer assim, né? Pra gente que estava vivenciando tantas coisas novas.
E aí a gente colocou no grupo da família e disse, gente, olha, a gente não achou vagas aqui e tal, só um colégio na frente da igreja, mas a mensalidade é muito cara, é tanto. E aí na mesma hora o meu cunhado me respondeu dizendo, pode matricular ela que a gente paga a mensalidade para ela. Então Deus cuidou de todos os detalhes. Deus é... E respondendo a sua pergunta, irmã Eliette, para nós que tínhamos tanto medo de um assalto, de bala perdida, disso, daquilo, né, Ana Carolina? Nós ficamos 4 anos no Rio de Janeiro, para a glória de Deus. Nós vimos pessoas serem assaltadas. Nós vimos barulhos de tiro, nós vimos arrastões, nós vimos. Mas conosco, nada aconteceu. Nada. Cuidou. E olha que nós rodávamos muito naquele Rio de Janeiro. No Rio ali, você chega no Rio, você começa aí você foi para São João do Meriti, vai para sede, vai para Niterói, ali começa a correr, né? No Rio de Janeiro, que é imenso, né? Ali diz que é praia ou morro, né? Rio de Janeiro é praia ou morro. Então, e o Ivan podia convidar ele aonde fosse para pregar. Ele dizia, amém, nós vamos lá. Não, nós vamos contar o testemunho, nós fizemos o propósito. Aonde nós for, a gente conta o testemunho. E Deus chegava em casa de madrugada e eu dizia, Senhor, vai na frente, vinha no carro, Senhor, guarda. Dá o livramento. Deus sempre. E de lá, aí depois do Rio, vocês foram transferido para Juiz de Fora. Que é onde estamos até hoje. Exato. Que bênção. Então, eu me sinto um pouco pequeno, pastor, ainda, para talvez até estar participando desse podcast e contar, talvez, perto de tantos pastores, tantos homens de Deus experientes, né? Que já passaram por aqui. Mas eu acredito que, claro, só esse pouquinho, eu não vou desmerecer o nosso momento aqui, não. Só esse pouquinho, eu acredito, já está alcançando muitas vidas para a honra e a glória de Deus, né? Com certeza, porque o lado é o seguinte, cada experiência, cada casal que vem aqui, a gente se surpreende. Nós choramos juntos, nós rimos, né? São experiências únicas. Eu rio todas as vezes que eu vejo as experiências, né? Os fatos, os acontecimentos, né, que são aqui falados, e eu imagino a felicidade das pessoas, né, que foram pastoreados por vocês, né? Os pastores que aqui tiveram, que falam a respeito de viagem exterior, a igrejinha lá, diz, olha, o meu pastor está lá, olha, eu já fui pastoreado. Então, a alegria que nós sentimos aqui em poder partilhar todas essas experiências que Deus tem dado, né? É um privilégio para nós, como entrevistadores, né, ouvir a história de vocês, e nós nos alegramos, né, junto com vocês. Isso é gratificante. Eu louvo a Deus por isso, pelo fato de hoje as igrejas que nós temos acompanhado o trabalho de vocês, que tivemos com vocês em Duque de Caxias, em Florianópolis, né? Tivemos o primeiro encontro de jovens, né? Vocês conseguiram um espaço, acho que da prefeitura, alguma coisa, não foi? Era um teatro, não, um sindicato. Um sindicato, lembra disso? Na época, Santo Amaro. Eu lembro que quando nós chegamos em Florianópolis, só tinha jovem, não cabia mais ninguém, o espaço estava tomado de jovens. Aquilo foi muito extraordinário, né? E depois acompanhamos vocês em Duque de Caxias, no encontro de casais, né? E depois em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. E na próxima que nós tivermos, contamos com vocês também. Eu rio às vezes quando eu lembro que assim, o próximo encontro vai ser numa granja, né? Porque granja aqui para nós é lugar de criar galinha, né? Em Juiz de Fora, granja granja é uma chácara. Em qualquer outro lugar. É chácara, é sítio, né? Fazenda. E em Juiz de Fora é granja e granja. Aí eu fiquei pensativo no último encontro que tivemos lá, que, né, foi uma bênção, né? Deus, né, trabalhou. Meu Deus, a forma que Deus usa vocês, assim, tipo, igual o encontro de casais mesmo, é imensurável, né? A organização, como procede tudo, é muito bonito, que Deus continue usando vocês poderosamente. É muito gostoso. É um ministério da família, né? A equipe. Eu acho que até porque quando a gente faz esse tipo de trabalho, né, Ana Carolina, a gente coloca o que a gente vive. Sim. Como nós somos. Nós somos família.
Nós somos família. Eu, pastor prebendado dessa igreja, eu entendo perfeitamente a ordem das coisas segundo a Bíblia. Primeiro Deus, segundo a família. Isso. Terceiro, trabalho, igreja, enfim, qualquer outra coisa, mas a família logo abaixo de Deus, porque aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. Então nós louvamos a Deus por tudo, pela nossa casa, pela nossa família. Nós nos identificamos demais e nos alegramos de forma maravilhosa quando fomos convidados a participar do podcast Entre Famílias. Maravilha. Para nós é um prazer. Glória a Deus. E nós já estamos chegando aos minutos finais. Faltam 5 minutos para acabar. Né? A gente começa a falar, a ouvir, a se deliciar das maravilhas de Deus, né? E vocês estão atualmente em Juiz de Fora, né? Já há quanto tempo? 3 anos e 6 meses, né? Trabalhando ativamente. A Ana Carolina, que até então relatava ser tímida e tudo mais, depois de tudo que aconteceu, hoje está aqui num podcast. A gente, às vezes eu até paro para pensar, né? Qual foi o momento chave, né? Que Deus trabalhou? Eu nem consigo entender, mas quando Deus faz, né? Até a gente se surpreende. Então, Deus virou uma chave mesmo na minha vida. Em vez eu vejo o trabalho dela no podcast, ali com as mulheres de fé, né? Ai, é muito lindo, que Deus continue te honrando. Hoje diz que é a mesma mulher, mas louvado seja Deus, liderando as mulheres de fé. 3 anos e 6 meses, pastor, nós estamos ali em Juiz de Fora, para a honra e a glória do Senhor, que o Senhor continue abençoando o nosso trabalho até Ele decidir para onde nos enviará. Maravilhas. O nosso propósito está de pé. Glória. E eu quero deixar agora, né, as suas palavras, né, de saudação para nós, né, considerações finais para nós estarmos fechando, né, esse depoimento. E querendo Deus, né, eu sei que tem muitas outras experiências, muitas outras coisas a ser tratado, nós vamos estar gravando um segundo podcast em uma outra oportunidade, né? Isso será de grande valia para todos nós e todos que estão acompanhando esse podcast, porque muito agregou para nós. Então, suas considerações finais, que palavra o irmão traz para as famílias do dia de hoje, para o incentivo, né, dos obreiros, pastores que estão aí alçando a cada dia a fé? Pastor, nas minhas palavras finais, eu reitero o que eu falei no começo. Eu sou grato a Deus pela vida do senhor, da irmã Eliette, pelo convite que nos foi feito. Para nós é um prazer estar testemunhando isso aqui. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão assistindo essa live, esse podcast, né? Essa transmissão. E rogo a você que compartilhe isso, envie para o máximo de famílias. Aproveite e relato também aos pastores, a todos aqueles meus colegas de obra, que valorizem a sua família, valorizem os seus filhos, né? Porque são momentos que não voltam atrás. Verdade. São momentos que passam e não voltam atrás. A nossa família é o maior prazer que nós temos. Certo dia nós almoçando juntos, momento de comunhão, momento de mesa, todos nós, os 4. E eu disse, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, filhas? Todas as vezes que a gente almoça, a gente ora. E eu sempre digo, ora na oração, agradece pela vida da mamãe, que está viva e fez essa comida pra gente. Glória a Deus. A Rafaela ora, a Isabela ora. Vocês estão vendo o que a gente está vivendo aqui? Isso aqui que a gente está vivendo não tem preço. Aí a Rafaela, de 8 anos, ela disse, eu sei o que é, pai. Fala, Rafa, o que é? O amor. Ela falou assim. Que lindo. Então, valorize a sua família. Em nome de Jesus, compartilhe esse podcast para o maior número de famílias que vocês conhecem. E glória a Deus por tudo. Irmã Ana, suas Amém. palavras, consideração? Amém. Eu também agradeço a Deus, né, por essa oportunidade. E eu entendo que estarmos aqui faz parte do propósito de Deus, né? Amém. De poder contar o testemunho, falar daquilo que o Senhor fez, que Ele não mudou, né? Que Ele é o mesmo, Ele ainda é poderoso para fazer milagres na vida de tantas e tantas pessoas. Eu sei que talvez existem pessoas que nos assistem que talvez estão passando por situações difíceis também, ficam desesperados, né? É normal, a gente se desespera mesmo, mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor, Ele age em prol das nossas vidas. Assim como o Senhor fez na minha vida, Ele também é poderoso para fazer na vida de todos que nos assistem, e eu creio que vidas serão alcançadas, edificadas e abençoadas, e foi um grande prazer estar aqui para testemunhar e contar um pouquinho, né, dessa experiência maravilhosa que o Senhor nos permitiu viver. Glória Amém. a Deus, maravilha. Eliette, nós temos 1 minuto para dividir. Presbítero Everaldo, irmão Ivan, Pastor. nossa irmã, pastor Ivan, nossa irmã Ana.
Cada dia que a gente faz um podcast aqui, eu vou ser sincera, eu sou impactada. Eu saio impactada com o nosso Deus, com o que Ele faz e que Ele tem feito e que Ele com certeza vai continuar fazendo. E faço das palavras do pastor Ivan, as minhas, para que vocês divulguem, compartilhem, para que pessoas, vidas sejam alcançadas e que lares que estão sendo destruídos, né? Porque muitos não suportam passar pelas aflições, né? Que possam ter experiência na aflição que vocês viveram. Onde ele tinha tudo de falar, essa mulher vai morrer, eu vou sair, vou arranjar outra, tal. Não, ele acreditou no amor, acreditou no que Deus tinha, no propósito. E hoje vocês estão aqui contando história para que muitos sejam abençoados através deste podcast. Louvar a Deus pelo nosso ministério, né, pastor? Verdade. Porque é uma porta grande que se abriu. Maravilhas! Então, querido ouvinte internauta, que Deus abençoe grandemente. Louva a Deus pela vida do pastor Ivan Fortecamp, irmã Ana Carolina. Deus abençoe grandemente a vida, o ministério de vocês, tá? E é gratificante sabermos que nós, da Igreja Deus e Amor, estamos aí nesta marcha progressiva. E a cada dia vivendo de glória em glória e de vitória em vitória. É o que diz o salmista: cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez e Ele faz maravilhas. Vamos agradecer? Pastor Ivan, por favor, nos eleva a Deus em oração. Eterno Deus e querido Pai, nós começamos esta oração te dizendo obrigado. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos sendo usados como um instrumento para edificar vidas. E cumprindo a palavra que o teu servo leu no início, testemunhando e falando do teu nome, para que o teu nome seja glorificado em tudo. Alcance as famílias, restaure famílias, trabalhe em vidas, salve pessoas e garanta a tua vitória. Tudo para a honra e glória do teu nome santo. Obrigado. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças e glórias a Deus. Deus abençoe, queridos. Este podcast é da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Sou o presbítero Everaldo Reis e até breve nós nos veremos.